Pessoal, bom dia. Sejam bem-vindos a este tutorial da Grandstream sobre a configuração dos ramais remotos no nosso UCM. Eu sou o Marcelo Alagoa, engenheiro de suporte da Grandstream para a América Latina e vamos falar hoje sobre a configuração dos ramais remotos tanto nos nossos UCMs, nos nossos PBX-IP, como nos telefones da Grandstream. É importante fazer o destaque que essas configurações não é só para serem feitas tanto no PBX como nos telefones IP que vão estar remotos, senão que também devem ser feitas várias configurações do lado do roteador onde o nosso PBX está instalado, para permitir a entrada do tráfego que vem a partir dos ramais remotos. O primeiro que devemos fazer do lado do PBX é definir as configurações de NAT. Isto é feito através da interface web de gerenciamento do UCM. Então aqui vamos fazer login com o usuário admin e a senha. Entramos, vamos para SIP Settings, entramos aqui na secção NAT e o primeiro a fazer é colocar o nosso IP público no campo External Host ou host externo, no caso que o provedor entregue um IP fixo, um IP público fixo, em nossa rede. Se o provedor não entrega um IP fixo, um IP público fixo, podemos colocar o domínio se temos esse domínio já definido. No exemplo, eu estou colocando um domínio que eu já tinha definido para este teste. Colocamos o domínio e depois de configurar o domínio, temos que verificar que a opção Use IP Address in SDP ou utilizar o endereço IP no SDP esteja marcada como vemos aí na tela. Depois configuramos o que seria o endereço da nossa rede local, o endereço da rede, de toda essa rede privada, onde está o nosso PBX e os telefones que estão na mesma rede, que não estão remotos, que estão locais, junto com o nosso PBX. Neste exemplo, eu vou colocar 192.168.78.0, pois os meus telefones estão dentro dessa rede. O único que muda é esse último octeto dos endereços IP. Todos os telefones pegam um IP nessa faixa. /24, é claro, porque é o tamanho da minha rede. Depois faço clique em mais e imediatamente vou salvar e aplicar as alterações. Para estas alterações, como é uma alteração maior, é necessário reiniciar o UCM, um reboot simples, para essas alterações surtirem efeito. Bem, reiniciado o UCM, acessamos novamente. Neste exemplo eu vou criar um novo ramal para ser configurado num dos telefones IP que eu tenho aqui para o exemplo. Neste caso vou utilizar um 3240. E para criar o ramal, eu vou aqui na interface web, de novo, vou na secção Extension /Trunk, vou na opção Extensions e faço clique em Add, no botão para adicionar um novo ramal SIP. O número do ramal, neste caso, vai ser 210. E no campo SIP e AX Password, eu vou modificar a senha de registro do ramal para que seja mais fácil lembrar dessa senha para configurar depois no nosso telefone IP. De novo, salvo e aplico as alterações feitas. Neste caso não será necessário reiniciar o PBX. Imediatamente depois de salvar estas alterações, depois que eu criei o meu ramal, é preciso fazer as configurações no roteador onde está o nosso PBX. E, como tinha indicado anteriormente, os roteadores são muito diversos, os diferentes roteadores que existem no mercado são muito diversos, mas as configurações que devem ser feitas é simplesmente o encaminhamento de portas, conhecido como Port Forward, e podemos ver aqui na lista quais são essas portas. Por padrão, é a porta 5060 para a entrada do tráfego SIP, e o range ou intervalo de portas desde a porta 10.000 até a porta 20.000 para o tráfego RTP, que seja áudio, vídeo, tá? Esse range de portas para esse tráfego. Ambas as configurações, tanto para a porta SIP
5060 como para as portas RTP da 10.000 a 20.000, utilizando o protocolo UDP. E, é claro, desviar esse tráfego que vem de fora destinado para essas portas 5060 e 10.000 a 20.000, desviar ou encaminhar esse tráfego que vem de fora para o IP interno, o IP privado do nosso PBX na nossa rede. Depois de feitas essas configurações, tanto no nosso PBX como no nosso roteador, está na hora de configurar o nosso telefone IP, onde vamos registrar o nosso ramal de maneira remota. Neste caso, temos um 3240 e na interface web dele vamos na aba Account, tá? E vamos configurar a conta número 4, a conta SIP número 4 deste telefone. Em primeiro lugar, ativamos a conta, depois colocamos um nome para essa conta que vai ser exibido na tela LCD principal do nosso telefone. O servidor SIP ou SIP Server vai ser o domínio ou o IP público fixo que configuramos no campo External Host no nosso PBX. Os campos SIP User ID e SIP Authenticate ID vão ser o número do ramal que eu configurei no PBX e a senha de autenticação que foi configurado no momento de criar o ramal no UCM. Imediatamente salvamos e aplicamos as configurações e depois vamos aqui na tela de estado ou status, aqui no 3240, para ver a conta número 4 já registrada com o nosso ramal remoto. Neste ponto, já o nosso ramal está totalmente registrado no nosso PBX, mas também podem acontecer diversos problemas, como por exemplo que não tem áudio em uma via ou não tem áudio em duas vias. Para isto, devemos aplicar as configurações de NAT também no telefone. Para isto, vamos na configuração da conta SIP que acabamos de fazer, a conta 4, vamos para as configurações de rede ou Network Settings e na opção NAT Traversal mudamos para STUM. Podemos neste ponto salvar e antes de aplicar as alterações vamos para a aba Advanced Settings e na opção General Settings temos aí o servidor ou o campo para configurar o servidor STUN. Neste caso colocamos stun.ipvideotalk.com e já neste ponto podemos salvar e finalmente aplicar as alterações. Caso depois disto aconteça algum inconveniente, por exemplo, perde o registro ou segue sem ter áudio em uma via ou duas vias, pode então fazer de novo a configuração de NAT na conta SIP, neste caso na conta 4, de novo em Network Settings, e devolvemos a configuração do NAT Traversal para a opção Keep Alive. E se por acaso ainda estas configurações dão algum tipo de problema, então podemos selecionar nas configurações avançadas, na aba Advanced Settings e depois na opção General Settings, na configuração, na definição Use Random Port, selecionar Yes para que o telefone utilize portas aleatórias tanto para o tráfego SIP como para o tráfego RTP. E no caso, se o nosso provedor de internet, onde temos o nosso telefone, que funcionará como ramal remoto, por acaso nos entrega um endereço IP público fixo, podemos utilizar a opção Use NAT IP, que está mais abaixo nesta tela de configuração, e colocar aí o nosso IP público fixo para que o telefone indique ao UCM esse IP público onde ele está. Isto foi tudo neste vídeo tutorial com relação aos ramais remotos e esperamos ver vocês em outros vídeos tutoriais da Grandstream. Obrigado.